Bom, então, pessoal, continuando aqui sazonalidade. Vamos escrever a sazonalidade agora, mesma coisa. Então, o professor vai dar esse ar, mas vamos ter que fazer aqui o processo, né? Então, em primeiro lugar, gente, qual é o período sazonal é 12. Quando um ano é dividido em 12, ele é o quê? Mensal, certo? Então, a sazonalidade aqui, ela é mensal, ok? Bom, vamos identificar. Pzinho é 2, Qzinho é 1, Pzão é 1, Qzão é 2. Então vamos começar a escrever. Em primeiro lugar, o que a gente faz? Sinal de igual e YT multiplicado por alguma coisa que a gente vai fazer aqui. E YT multiplicado também por alguma coisa aqui. Por quem é que YT vai ficar multiplicado? Por quem? Bom, YT vai ficar multiplicado tanto por Pzinho aqui, quanto por Pzão. Então, olhando para o Pzinho. O Pzinho não é 2, gente? Então, ou seja, o Pzinho, por fato de ser 2, significa que, olha, o Y ele vai tanto ser da primeira defasagem quanto da segunda, entendeu? Então, a gente faz a mesma lógica. 1 menos Φ1L1, porque eu tô até chegar em 2 eu preciso passar por 1, e Φ2L2, porque aqui é segunda ordem, certo? Ou seja, o YT vai estar defasado até a segunda ordem. Agora, fecha essa expressão e agora eu começo a expressão referente a pesão. Então, 1 menos φ. Aqui seria 1, certo? Só que não é a sazonalidade 12. Ah, então é φ12, L12. Entendeu? Para falar o que, olha, mensalmente existe uma influência sazonal, certo? Bom, então a gente vai ficar YT multiplicado por esses dois carinhas aqui, certo? Bom, e a parte do εt? O εt é quem? Qzinho e Qzão. Qzinho é 1, Qzão é 2. Qzinho 1 significa o quê? 1 menos sigma, θ 1 L elevado a 1 aqui que eu esqueci de escrever, certo? E o Qzão é 2, gente. Então o quê? Não é apenas 12 meses, mas vai até a 24 meses, entendeu? Ou seja, eu tenho que chegar em 2. Então, para isso eu passo por 12 meses e por 24. Se fosse 3, seria 12, 24, 36, entendeu? Ou seja, vai ficar 1 menos sigma θ 12, L12, certo? Não seria θ 1, L1? Sim, mas como eu tenho 12 aqui, então tem que falar da influência sazonal. E θ 24, L24 multiplicado por EYT. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, a mesma propriedade. Vamos distribuir esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Mesma coisa aqui, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai chegar nessa expressão maior aqui, né? Vocês vão conseguir fazer. E aí é só isolar o YT e nós acabamos por escrever o arma por extenso. Certo? A grande questão que a gente tem que ficar esperto é o seguinte: existem dois tipos de sazonalidade, certo? Que eu não falei até agora porque não era importante. Aditiva e multiplicativa. Bom, acho que tá meio óbvio, né? Que o que a gente está fazendo aqui é multiplicativa, né? Porque a gente multiplicou pra caramba aí, né? Agora, como é que a gente vai saber diferenciar se é aditiva ou multiplicativa? Multiplicativa, né? E aditiva a gente consegue diferenciar olhando no quê? No correlograma. Quem são os correlogramas? São aqueles amiguinhos lá. FAC, FACP, função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial. Certo? O que diferencia a análise aqui para identificar? Se for aditiva, o mesmo período importa. Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, existe sazonalidade que, por exemplo, ela é mensal, entendeu? Ou seja, se for mensal e se for aditiva, você vai ter uma significância em 12, 24, 36, certo? Se for, por exemplo, trimestral, você vai ter uma significância em 4, em 8 e 12 apenas. Quando é multiplicativa, as redondezas são significativas, ou seja, vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, certo? O que a gente está vendo aqui? Por exemplo, ó, a FAC e a FACP. Quando a gente olha para o 3, certo? Por exemplo, vocês têm que ficar de olho, sobretudo, nos números, né? Nos períodos em que são adequados para a sazonalidade. Quais são? Por exemplo, a gente pode falar em 2 para semestre, a gente pode olhar em 3 para 3 para quadrimestre, 4 para trimestre, certo? 12 para mensal, certo? E por aí vai.
Bom, então vamos olhar aqui, por exemplo, a gente olha o 3 aqui, ou mesmo o 2, mas olhando o 3 aqui, o que a gente vê que o 3? Né? A gente vê que o 3 ele é significativo, ou seja, ele está acima do tracejado, só que as redondezas dele também são significativas. O 2 é significativo, entende? Ou seja, o que isso implica? Isso implica que essa sazonalidade aqui é multiplicativa, certo? Olhando aqui, por exemplo, no outro exemplo, quando a gente olha, vamos dar uma olhada aqui novamente para o 3. Na faca, o que acontece? As redondezas também são significativas, o que implica que essa sazonalidade também é aditiva. Né? Ou seja, quando as redondezas são significativas, a sazonalidade ela é multiplicativa, entendeu? E por que ela é multiplicativa? Ó, quando a gente olha aqui nessa sazonalidade multiplicativa que a gente fez, não somente o 12 é significativo, não somente a gente tem a presença do 12, que é a sazonalidade, mas a gente tem a presença das redondezas. Então a gente tem a presença de 12, de 13, de 14, aqui de 12, de 13, de 15 e por aí vai. Entendeu? Ou seja, a gente vê a presença das redondezas, não é somente 12, mas tem a significativa em 13, em 14, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, não é apenas significativo em 6, é significativo em 7 e em 8, ou seja, é significativo nas redondezas, e é isso que importa, tá legal?